Muita gente acha que reforma é só estética, mas cuidado. Alguns erros podem comprometer a estabilidade e a estrutura da sua casa. Muita gente acha que, eu já vi isso aqui na casa do meu vizinho, na casa de algum familiar, eu vou fazer aqui na minha casa também. Improvisar certas coisas, né? Não utilizar os materiais adequados, as ferramentas adequadas. Levar em consideração exemplos na internet que desconsideram totalmente a estrutura da sua casa, a estrutura do seu imóvel. Desconhecer essa estrutura também é um dos erros mais graves até na hora de fazer uma reforma na sua casa. Não ter o devido acompanhamento técnico de um engenheiro responsável, de um arquiteto, antes e durante a execução dessa obra de reforma, são alguns dos exemplos de erros graves que podem comprometer a segurança da estabilidade da sua casa e a segurança da sua família. Os casos mais perigosos. Vou listar aqui alguns para vocês. O primeiro, eu acho que é o campeão, que muita gente já deve ter feito se tiver feito uma reforma na sua casa, é remover uma parede. Junto a isso, abrir um vão para criar uma janela, para criar uma porta ou para ampliar o vão da sua porta. Esse é um erro clássico e é um dos que mais podem colocar em risco a estrutura da sua casa. Muita gente tem a casa, tem laje, aí de repente, não, eu vou subir aqui, vou fazer uma área gourmet lá em cima, vou fazer uma área de um lazer ali, social, na laje da minha casa. Vou aproveitar que eu tenho laje, vou fazer isso. Mas isso causa uma sobrecarga na laje, que provavelmente não foi dimensionada para ter essa sobrecarga lá. Então, fazer esse tipo de coisa, pessoal, é muito grave. Aliado ao primeiro exemplo que eu dei, de abrir vãos, de derrubar paredes, tem duas coisas que geralmente acontecem, que podem aumentar ainda mais esse risco se você fizer isso, que é o quê? Cortar vigas e principalmente pilares também. Às vezes você, eu quero passar aqui um conduíte, ou que eu vou fazer uma iluminação diferenciada aqui, mas tem uma viga, tem um pilar, ou para passar um encanamento, algum outro elemento de algum outro sistema. E aí corta o concreto, tira o cobrimento da armadura, né, do ferro ali, dos vergalhões dessa viga, desse pilar, para fazer isso. Ou até pior, né, corta totalmente aquela viga ali, porque você quer colocar uma janela naquela parede e não se importa tanto em remover essa viga. Então, pessoal, isso é muito, mas muito grave mesmo. Um outro caso assim que parece simples, em alguns casos leva tempo para aparecer alguma patologia e geralmente você vai corrigir logo no início, que é hipermeabilização errada. Porque aí vai começar a transpor, né, pela laje essa umidade, aí em alguns casos é extremo, se você negligenciar a correção desse problema, essa água ela pode chegar até as armaduras, né, do sistema estrutural, que comumente aqui no Brasil utilizamos o concreto armado, então pode ocasionar, né, a fragilidade desse sistema por conta da presença de água. Um outro ponto é mexer no terreno. Aterrar, colocar peso demais sobre um determinado ponto da sua casa ou do muro da sua casa. Isso está até interligado com aquele outro vídeo que eu falei, que às vezes você aterra ou faz o corte do terreno na sua propriedade, porém você afeta o lote vizinho. Né? Vou deixar o card em algum lugar aqui da tela para você clicar se você quiser ver o outro vídeo em que eu falo sobre isso. Tem um caso muito famoso, infelizmente uma tragédia, que ocorreu lá em 2012, que foi o desabamento do edifício Liberdade, que depois das investigações, de todas as inspeções e vistorias, né, de todos os laudos dos profissionais envolvidos na investigação do que ocasionou esse desabamento, chegou-se à conclusão de que foi durante uma reforma, onde a equipe de trabalho que estava fazendo a reforma naquele apartamento derrubou uma parede e também, junto com a parede, elementos estruturais que não deveriam sofrer nenhum tipo de alteração. Então essa sobrecarga acabou desestabilizando e entrando em colapso todo o sistema estrutural do edifício, que veio ao chão e até atingiu outros dois imóveis ali que estavam ao lado, tiveram algumas perdas, infelizmente.
Em resposta até, né, da comunidade, da sociedade acadêmica, né, dos profissionais envolvidos, das normas técnicas brasileiras, foi criado então, a partir daí, a NBR 16280. Ela trata justamente sobre técnicas, né, procedimentos durante reformas, principalmente em edificações multifamiliares, né, unidades com apartamentos, enfim, condomínios, justamente para que se tenha a obrigatoriedade, né, e que se cobre a presença de profissionais adequados na elaboração e na execução dessas reformas, que visa justamente minimizar esse tipo de coisa, pessoal. Então, assim, mas não pense que que isso acontece apenas em prédios, em edifícios. Não, isso aí na sua casa mesmo. Como eu falei lá na frente, esses erros eles podem abalar estruturalmente a sua casa. Então, muito cuidado na hora de fazer uma reforma. Como que eu posso notar isso então, Rodrigo? Eu fiz alguma coisa e já vai cair? Varia de caso para caso, mas geralmente você consegue perceber quando aparece algum tipo de trinca, um piso oco, porta desalinhada, manchas de água, né, de infiltração numa parede que antes não tinha aquela mancha ali de água de infiltração, e aí começa a aparecer. Então, oxe, será que na hora da reforma algum encanamento aqui sofreu, rachou por conta de alguma vibração, né, na hora ali de estar derrubando uma parede, ou mesmo de estar instalando uma peça cerâmica, um porcelanato? Aquela vibração excessiva pode ocasionar algum problema no encanamento. Então, esses sinais você tem que ficar atento a isso. E aí vem a pergunta, mas como eu evito o prejuízo? O melhor modo é você ter um amparo técnico antes de fazer essa reforma. Conhecer, ter os documentos técnicos, ter os projetos de todos os sistemas. Ah, mas eu não tenho, então não vou reformar mais minha casa. Calma, não é bem assim. Com um profissional qualificado, adequado para fazer esse levantamento para você, vai ser muito mais seguro na hora de você executar a reforma, né? Principalmente se entra uma reforma assim que altera layout, altera os cômodos, altera a área, né, quadrada total da sua residência, ou você vai trocar o tipo de telha, você vai subir um segundo pavimento, você vai derrubar paredes para realinhar e reajustar o layout interno. Ah, você quer aumentar a cozinha ou fazer uma integração com a sala, vou derrubar aqui a parede que divide esses dois ambientes. Então, nesses casos, pessoal, é sempre bom, antes de começar, você ter um profissional para fazer esse levantamento para você. Então, junto a isso, de acordo com o tamanho, né, dessa reforma, você vai conseguir alinhar, além de ter o profissional, você vai ter o planejamento adequado, você procura fazer uma vistoria, uma inspeção adequada, principalmente se for um imóvel que você acabou de adquirir e você quer reformar, seja para morar, seja para revender. Então é muito importante você ter responsabilidade e trazer um profissional para estar do seu lado lhe ajudando nessa hora, né? Na hora de planejar e executar essa reforma, para que tudo aconteça da melhor forma possível, evitando prejuízo e principalmente evitando acidentes, incidentes e acidentes graves durante e depois da sua reforma. Então esse conjunto de ações, né, de atitudes prévias a uma reforma, ela vai te trazer muito menos risco, né? Porque assim, pessoal, uma reforma mal planejada, ela não gera só custo. O grande problema é que uma obra mal planejada, ela gera riscos. Então, agradeço por você ter ficado até aqui, deixa seu like. E comenta aqui pra mim se você já passou por alguma coisa assim, conhece algum caso, lembra desse caso que eu citei lá de 2012. Se tiver ficado alguma dúvida, pode perguntar aí nos comentários também. Valeu, pessoal, até mais.